Nós estamos mostrando ao longo aqui do Visão CNN e da nossa programação também os problemas que os estados vêm enfrentando, vêm dando vários alertas de que estão acabando os medicamentos para intubação em UTIs. São medicamentos que são estritamente necessários para esse tipo de procedimento e sem os quais não é possível fazer isso que é muito usado em doentes de Covid-19. Por isso nós convidamos aqui para conversar conosco a doutora Raquel Muharrec. Ela é infectologista e eu gostaria de saber, doutora, se há realmente notícias em vários hospitais desse fim iminente dos medicamentos e qual é a real necessidade que os hospitais têm hoje desses insumos. Olha, hoje a necessidade dos casos de Covid são mais graves, então eles estão precisando mais de oxigênio, precisando mais de unidades ou de SEMI ou de UTI. Todas as medicações que a gente usa, que é um pouco para diminuir a ansiedade, um pouco para medidas de intubação, são drogas necessárias quando o paciente chega a um momento de gravidade e que necessita de UTI, na grande maioria. Agora, doutora, a senhora também é intensivista, né? Está atuando bastante nessa linha. E eu queria saber da senhora qual que é de que forma que esses medicamentos, qual que é hoje o uso que vocês fazem, a intensidade desse uso, se realmente há um gasto muito grande nos hospitais por conta da situação que a gente está vivendo e por que muitas autoridades já estão preocupadas com uma possível falta daqui a 15, 20 dias dessas medicações, desses insumos. Olha, é o seguinte, um paciente grave ou que necessite de intubação, hoje em dia a gente usa drogas de bloqueio neuromuscular, drogas sedativas e são drogas que são usadas em associações. Então, um paciente, ele usa não só uma droga, ele usa de 2, 3, 4 drogas endovenosas para manter um bloqueio, uma ventilação adequada, para que a gente possa trabalhar naquele paciente. É claro que esses insumos, eles vão ficando um pouco mais ausentes, por quê? Há uma demanda maior, há uma necessidade maior, o paciente tem mais tempo de unidade de terapia intensiva, então medica-se e mantenha-se essa sedação de uso prolongado e o custo dela é muito alto também. E a competição entre os hospitais, vamos dizer, na rede no geral, também aumenta o valor dessas drogas. Então, realmente vai se sentindo com menos, né, para a gente poder trabalhar. Doutora, quais as doenças, quais os momentos, né, dentro de uma UTI em que se precisa desse tipo de medicamento? Porque não é só Covid-19, né, que precisa de intubação em casos graves. Então, o uso de drogas, a gente usa para sedar para um paciente numa cirurgia, a gente usa medicamentos para fazer a sedação, para que ele possa ficar com menos ansiedade, poder fazer o tipo de ventilação necessária. Essa ventilação, ela pode ser desde um catéter simples de oxigênio, desde um catéter de alto fluxo, desde de uma ventilação mecânica. Se precisar chegar a uma ventilação mecânica, aí sim, não é só uma droga. Existem bloqueios neuromusculares e medidas de sedação outras. Isso vai 2, 3 e várias drogas no geral. Então, não só para a Covid, a gente usa essa sedação para diminuir ou fazer o paciente a responder melhor na parte de oxigenoterapia dentro de uma unidade de SEMI ou de UTI. Agora, doutora, eu quero falar sobre a questão dessa ocupação de leitos que, né, segundo os especialistas, atrapalha uma rotatividade quando a gente tem uma ocupação acima de 90%. E a senhora dizendo, então, do uso intenso desses medicamentos enquanto as pessoas estão internadas. Há uma dificuldade justamente pelo tempo em que muitos destes pacientes com Covid-19 permanecem nos leitos, ocupam toda essa estrutura hospitalar? Isso torna a situação ainda mais difícil?
Olha, nós estamos vivendo num momento onde essa doença ela não é tão leve como a gente teve em 2020. Ela está com mais quadro respiratório, ela tem uma faixa etária menor, vai precisar de dados epidemiológicos no geral, mas nós estamos tendo em torno de 60, 70 pessoas com fatores de risco ausentes e com necessidade de oxigenoterapia dentro de unidade de terapia intensiva. Então, realmente, essas medidas e o tempo do paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva está maior. Então, o motivo de você estar com uma UTI mais cheia é porque o paciente é mais grave, ele não tem fator de risco, há uma necessidade de oxigenoterapia maior e o quadro respiratório, hoje em dia, ele é mais grave do que a gente tinha antes. Doutora, quando você tem um paciente entubado, não é que esses medicamentos, vamos voltar à falta dos medicamentos para intubação, não é que esses medicamentos são usados então uma vez só, pelo que a senhora falou, durante todo o período em que ele permanecer entubado, há necessidade de se dar esses relaxantes, esses analgésicos, sob risco desse paciente que já está entubado entrar num sofrimento, é isso? Então, o uso dessas medicações são contínuas e a gente trabalha com o paciente na ventilação, na oxigenação e no recrutamento alveolar deste pulmão, para ele poder ventilar de forma ideal. Então, ele precisa estar relaxado e sedado adequadamente. Então, são medicações de uso contínuo num paciente e que a gente precisa, vamos dizer, trabalhar para que ele respire melhor. A hora que ele chega num platô de resposta, a gente começa a fazer o desmame de sedação e, posterior, o desmame da ventilação. Então, isso é um tempo que requer, vamos dizer, 5, 6, 7, às vezes 10 dias em cada paciente. Doutora Raquel Moarec, infectologista e intensivista da Rede D'Or, muito obrigado por conversar com a gente mais uma vez. Bom trabalho e boa sorte para vocês que estão aí diariamente na linha de frente.